Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este humilde canal. Por que o mundo está como está? Esse é o terceiro estudo, terceiro trecho, Terceiro capítulo dessa série Questões e Conflitos da Vida, onde a gente viu no primeiro vídeo por que estou aqui, propósito da vida para a glória de Deus, o sentido da vida, a paz com Deus. Louvado seja Deus, Nós somos criados, para ser servos. Louvado seja Deus. Depois nós aprendemos por que temos conflito. Quem somos agora? Por que sofremos? Campo de batalha. Glória a Deus. Então, um pouco sobre a origem da humanidade. Hoje nós vamos aprender por que o mundo está como está. Vamos lá, vou começar a fazer a leitura. Pai, ajuda-nos, Senhor, mais uma vez, meu Deus, nesse trecho, nesse capítulo desse livro, Senhor. Pedimos a Tua ajuda e a Tua presença nesse momento, Senhor. Fala conosco em momentos tão difíceis, tão caóticos, Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus. Tu és a fonte da alegria e da paz verdadeira. Glória a Deus. Por que o mundo está como está? Cada vez que assistimos aos jornais, constatamos que o mundo vai de mal a pior. São guerras, corrupções, injustiças e tantas outras coisas que o mundo globalizado nos permite tomar conhecimento praticamente ao mesmo tempo em que ocorrem. Quando vários brasileiros retornaram da missão de paz no Haiti, tivemos a oportunidade de conversar com um deles sobre o que havia acontecido. A triste realidade é que o terrorismo naquele país e a exploração por parte de traficantes são grandes, o que resulta num estado de extrema pobreza. Os soldados brasileiros precisavam usar a força para conseguir manter um estado de paz. Incoerente, não? Mas isso não ocorre apenas a milhares de quilômetros daqui. Podemos encontrar situações como essa nas favelas das nossas cidades também. Todos os dias, pela TV, vemos casos bárbaros e outras atrocidades acontecendo em cada canto do nosso país. Fica a grande pergunta: por que o mundo está como está? Para algumas pessoas, essa situação é provocada pela desigualdade econômico-social que existe. E se conseguíssemos resolver esse problema, as coisas se normalizariam. Outros dizem que o problema está com Deus, que não liga a mínima para as pessoas aqui na Terra. Na verdade, Deus está irado com o homem. Romanos 1:18. Mas não é essa a grande razão do mundo estar como está. A Bíblia é muito clara ao dizer que o problema sim está com o homem. Bom, até aqui nós estamos vendo aqui, relatos aqui, falando sobre o mundo, Aqui o relato fala sobre soldados que vieram da missão de paz no Haiti e lá para eles se manter em estado de paz, eles usaram a força, Louvado seja Deus. Então, está falando aqui também sobre, não é só no Haiti, tem problemas no resto do mundo, todo tem problemas, todos nós temos problemas. A Bíblia é muito clara ao dizer que o problema sim está com o homem, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade, Gênesis 8:21. Mas não se trata apenas de um único problema, já que também está escrito que o interior do homem está completamente voltado para o mal. Você vai encontrar isso em Mateus
no capítulo 15, 18, 20. Então, em Gênesis 18, 21, diz: porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Glória a Deus. Para entendermos o que está acontecendo dentro de uma pessoa, geralmente médicos pedem uma radiografia. O texto básico da lição de Romanos 1, 18, 32 é uma espécie de humanidade. Então vamos agora ler aqui em Gênesis, em Romanos, né? No capítulo 1, 18, no verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Impiedade. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Algo que praticamente está extinto do caráter da humanidade e piedade. As pessoas não demonstram com frequência compaixão para com aqueles que sofrem. Não favorecem os desfavorecidos, não acolhem os necessitados. E isso se deve ao fato de que não se tem mais piedade dos outros. Então aqui está falando de piedade, né? As pessoas não estão tendo mais apatia, piedade. Muitos estão vivendo a vida ao léu, parecendo até mesmo robôs, zumbis humanos, né? Não sentem apatia pelo próximo. Então, isso louvado seja Deus. Deus não gosta, né? A ira de Deus se revela do céu contra tudo essa impiedade e injustiça dos seres humanos. Porque é injustiça, né? Você quer compaixão na sua vida. E por que você não tem compaixão das outras pessoas? Então, né, fica aí para nós essa meditação. Por que você não favorece os necessitados, né? Parece que estamos vivendo o mesmo sentimento que Davi expressou no Salmo 12, 1. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. A Bíblia diz em Mateus 24, verso 12, que por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. É triste saber que o amor está se esfriando. Você sente piedade dos que sofrem? Demonstra esse sofrimento, esse sentimento? Que atitude prática assume para que se deparar com alguém que está sofrendo? Então, vemos aqui perguntas, né? Você sente piedade dos que sofrem? Você demonstra esse sentimento? Que atitude prática assume quando se depara com alguém que está sofrendo? Injustiça. Por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Ainda Romanos, né, capítulo 1, verso 18. Quase que diariamente nos programas policiais da TV ouve-se a palavra justiça ou queremos justiça. Nesses casos, o que se quer é que os infratores paguem pelos delitos que cometeram, o que logicamente é correto. Está escrito na Bíblia que os homens deliberadamente rejeitaram a verdade de Deus para poder seguir um caminho de injustiça. De acordo com a Bíblia, não escapa ninguém, pois até mesmo uma boa pessoa aos olhos deste mundo está condenada sob o ponto de vista de Deus. Aqui todos nós somos pecadores. Isso é o que Paulo, citando trechos do Antigo Testamento, fala a respeito da separação que existe entre Deus e o homem e o porquê dessa situação. Salmos 14, verso 1 e 3, 5 e 9. Salmo 140, 3, 10, verso 7. 36, verso 1. Isaías 59, do 7 ao 8. Leia Romanos 3, 10 e 8. Romanos 3, né, versos 10 ao 18. Então, o ser humano rejeita a justiça de Deus
para fazer a sua própria injustiça. Todos nós precisamos da justificação. Louvado seja Deus. Então aqui também nós entendemos que mesmo a pessoa sendo boa, ela pode rejeitar a justiça de Deus, né? Louvado seja Deus. A Bíblia fala, né? De acordo com a Bíblia, não escapa ninguém. Até mesmo uma pessoa boa aos olhos deste mundo está condenada sob o ponto de vista de Deus, já que todos nós somos pecadores. Temos que entender que todos nós pecamos, né? Destituídos estamos à glória de Deus. Todos nós precisamos da justificação, ser tornado justo por meio da aceitação do sacrifício de Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados. Essa é a única maneira de estarmos em dia com Deus. Ou seja, né? Crer no sacrifício de Jesus. Isso que vai se tornar vai tornar uma pessoa justa ou não. Ela crer, aceitar o sacrifício de Jesus. Podemos demonstrar que somos pessoas justas quando valorizamos devidamente o serviço que alguém nos presta, quando pagamos nosso compromisso em dia, quando respeitamos as normas de conduta da escola, no trabalho ou no trânsito. Também você mostra que você é uma pessoa justa quando você faz isso, quando você paga tudo em dia, quando respeita as normas, trabalho, trânsito. Você já é justificado por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Que padrão de justiça você tem seguido no seu dia a dia? Ingratidão. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos capítulo 1, verso 21. Paulo diz que todos os homens têm algum tipo de conhecimento de Deus. Tal conhecimento é testemunhado a todos eles por meio das coisas que Deus criou. Deus deve ficar profundamente triste quando vê os homens olhando para tudo que ele criou e dando explicações. Como? É obra do acaso. Foi o Big Bang que causou. Ou, ainda pior, com a mãe natureza é sábio fazer tudo funcionar de harmonia. Isso é interessante mesmo. As pessoas, para não dar glória a Deus, falam que é o Big Bang, que a Terra foi criada por um Big Bang, é coisa do acaso. Fala da mãe natureza, que foi perfeita. Mais uma vez, Paulo lista em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 5, as características dos homens dos últimos dias, e dentre essas características também é destacada a ingratidão. Nós também podemos cair no pecado, o grande pecado da ingratidão. Somos ingratos quando Deus realiza algo por meio da nossa vida e trazemos toda a glória para nós mesmos. Somos ingratos quando não reconhecemos o que outra pessoa fez por nós. Enfim, ingratidão é não valorizar o que os outros fazem por nós. Você é uma pessoa grata a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida? Como reconheço o que outras pessoas fazem por você? Então, devemos ser gratos, não ser ingratos. Insensatez. Está em Romanos 1, 21 e 22. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Há alguns anos existia uma propaganda de cigarro que terminava com a frase: uma questão de bom senso. Certamente, o senso do que realmente faz bem à saúde já estava deturpado naquela época. Quantas pessoas de bom senso estão, se é que ainda existe, sofrendo algum tipo de doença séria, simplesmente porque abraçaram o bom senso? Depende daquele comercial. Esse foi apenas um exemplo daquilo que Paulo escreveu. Quantos outros exemplos de sabedoria humana estão por aí? A Bíblia diz que pessoas assim anularam sua faculdade mental de ponderar as coisas e pensando que se fizeram sábias, na verdade, estão totalmente enlouquecidas. Outra demonstração de insensatez é dizer que Deus não existe. O Salmo 14, verso 1, assim o diz. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos,
praticam abominações, já não há quem faça o bem. Como você entende a sensatez? Está se baseando nos valores deste mundo ou nos valores da palavra de Deus? Então as pessoas se tornaram insensatos. Glória a Deus, as pessoas perdendo, né, a sensatez, o senso, né, de reconhecimento de Deus, né, e entregando-se ali à corrupção. Idolatria. Romanos 1:23. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e répteis. Agora vamos falar sobre idolatria, né? Lembrando que até aqui nós já falamos aqui, né, sobre a impiedade, né, a injustiça, ingratidão, insensatez e agora também sobre a idolatria. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Ou seja, o ser humano faz idolatria, usa os meios aí, né, de construção de gesso, de madeira, de ferro, né, e vários outros materiais para fazer a sua idolatria ao seu candidato, né, às aves, aos quadrúpedes, répteis. A Bíblia já dizia sobre isso, né? Quando se fala em idolatrias, corretamente se pensa em adoração a imagens, o que é a definição básica desse termo. São muitos que criam imagens e as veneram, como se isso estreitasse o relacionamento delas com Deus. A Bíblia nos diz que toda idolatria é um terrível pecado. Êxodo capítulo 20, versos 4 e 6. A idolatria também ocorre quando cedemos o lugar que deve ser de Deus, o centro de nossa vida, a outras pessoas, coisas ou valores, dando-lhes a prioridade que só ao Senhor pertence. Você tem colocado outra pessoa ou coisa no lugar de Deus? Deus não aceita dividir espaço com ninguém. Isaías 42, verso 8, louvado seja Deus. Então, ou você adora a Deus, ou você não adora a Deus. Louvado seja Deus. Ou você adora a Deus e faz a sua vontade, ou você, né, se curva a uma imagem. O que você faz? Louvado seja Deus. Mas tudo aquilo que tira o lugar centro do seu coração, tira Deus de você, tira aquele espaço que era para Deus, agora você coloca outra coisa, você adora outro Deus, você, né, passa a colocar como centro da sua vida pessoas, né, coisas, valores, não, e quando você tira isso, você não coloca o Senhor no centro e se torna idolatria. Por causa disso, Deus os entregou imoralidade. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Romanos capítulo 1, verso 26 e 27. Creio que nunca a humanidade conviveu de maneira tão aberta com a imoralidade como em nossos dias. As bancas de jornais estão cheias de revistas dessa classe pela internet. Vários são os banners que fazem propaganda de sites especializados em pornografia. Outra questão é da homossexualidade. A Bíblia é muito clara ao dizer que relacionamentos homossexuais são contrários à natureza. Verso 26. Tivemos na revista 10 duas lições que tratam bem de perto esse assunto. Se você ainda não estudou, busque nelas mais conhecimento sobre o tema. Então aqui está falando de pornografia, né? Tanto na internet, televisão, bancas. Cuidado. Se você tem materiais pornográficos, cuidado. Se
Se tem tido relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, cuidado, você tem caído nas paixões infames, tão severamente condenadas por Deus. A imoralidade é um pecado contra o próprio corpo. Coríntios, capítulo 6, verso 18. E também agora, irresponsabilidade. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Romanos capítulo 1, verso 28. Aqui vemos vários comportamentos que são de esperar de todos aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1, 18. Uma pessoa vai trilhando o caminho da injustiça e o final dessa caminhada está escrito nos versículos 28 a 32. Então, pela pessoa estar desprezando, né, o conhecimento de Deus, o próprio Deus permite, né, o próprio Deus acaba entregando a um modo de pensar reprovável, né, para fazer coisas que não convêm a Deus. Aí a pessoa vai trilhando o caminho da injustiça e o final dessa caminhada, né, não é bom. Lemos 22 características negativas dessas pessoas, o que revela uma tremenda irresponsabilidade do homem pelo fato de ele não querer viver de acordo com o propósito planejado por Deus. Sugiro que você leia e liste todas as características, analisando cada uma e vendo como está a sua vida nessa área específica. Ore ao Senhor, peça perdão por aquilo que você tem negligenciado. Você tem sido um ser humano responsável ou não? Que nota você dá para a sua vida como um ser criado para a glória de Deus? Realmente, a radiografia da humanidade nos revela quanto o homem tem se afastado de Deus. Precisamos estar também atentos para que não caiamos, já que a nossa velha natureza está constantemente querendo nos fazer voltar atrás e se rebelar contra Deus. Graças a Deus, Ele mesmo já diagnosticou o nosso problema e se dispõe a resolvê-lo por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso à fé. E esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos. Glória a Deus. Bom, justificados mediante a fé, né? Isso, aí sim temos paz com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos acesso a Ele pela fé e a esta graça na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos, capítulo 5, verso 1, verso 2. Deus te abençoe, meu irmão, por mais esse estudo, onde aqui nós falamos aqui, louvado seja Deus, porque o mundo está como está, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Falamos aqui do triste estado do mundo, né? Porque o mundo está como está. As pessoas estão sendo cada dia mais com falta de amor, falta de apatia, vivendo as suas próprias vidas. Falamos de impiedade, falamos de injustiça, falamos de ingratidão, de insensatez, de idolatria e de imoralidade, louvado seja Deus, e de irresponsabilidade, louvado seja Deus. As pessoas não têm, né, buscado ser responsáveis quanto aos mandamentos de Deus. Deus te abençoe diante da radiografia que nós fizemos aqui da humanidade. O que você acha? Comente aí
nos comentários, né? Dê o like, se inscreva neste canal, né? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por esse mundo de atenção. Que tenha sido válido esse ensino de hoje. Deus te abençoe.